Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos em mais um Disruptcast. Alexandre Barbosa, hoje voltando de um período ausente, agora composto por nós dois. Fazia tempo que não faríamos Fazia tempo que não estávamos os dois. Exatamente. E temos hoje para conversar conosco a Marúzia, que vai falar sobre marketing jurídico, né? Algo importante. Estávamos aqui debatendo alguns prós e contras da fiscalização, na verdade, da regulação do marketing jurídico. Boa tarde, Marúzia. Boa tarde, professores, tudo bem? Primeiramente, tudo jóia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, professor Barbosa. É uma honra dividir a bancada nesse momento, ser entrevistada pelo professor. Obrigado. Professor Copete, ansiosa pelas aulas do mestrado com o doutor. E agradecer o convite da doutora Renata, nossa mestranda aqui do Univel. Pois então, antes de começarmos a falar realmente sobre o marketing, sobre a regulação e o que é a fiscalização, porque o motivo de eu estar aqui hoje é porque neste momento estou presidente da Comissão de Fiscalização da OAB Cascavel. E por que isso existe? Por que isso é importante para a sociedade? Porque se nós remontarmos quem é o advogado, o que ele fez e como se tornou o que nós temos hoje, a nossa profissão, que nós três somos advogados, nós temos que voltar à Grécia Antiga. Na Grécia, nós temos histórico de que as pessoas que eram acusadas, elas eram obrigadas a se defender. E muitos não tinham o dom da oratória. E com isso se criou um instituto de que um parente, um amigo, pessoas que tinham esse dom poderiam falar em seus nomes. Mas naquela época, a pessoa que defendia o acusado levava a mesma pena. Com o tempo, o mundo foi mudando, foi evoluindo, aí nós chegamos nos romanos, que instituíram outra forma de criar a pessoa do advogado. Naquela época não era esse nome. O professor me corrija se estiver errada, mas a evolução da história permitiu que se estabelecesse uma forma de trabalho para que, com o dom da palavra, nós tivéssemos a possibilidade de falar por aqueles que não têm como e buscar a justiça. Mas como é que nós vamos mostrar para a sociedade que nós somos detentores desse poder que é indispensável à administração da justiça, já diz a nossa Carta Magna, e que nós somos confiáveis? Nós precisamos ter ética. E aí nós vamos passar pela moral, pela ética. E como é que nós regulamentamos isso? Pelo Código de Ética, pelo Estatuto da Ordem. Não são só prerrogativas, não são só direitos. Os advogados têm muitos deveres. Então, quando nós entendemos quem somos, o que fazemos e o que representamos para a sociedade, aí sim, nós temos a possibilidade de falar como nós temos que reger a nossa conduta. E quem faz isso é o Código de Ética. E aí, de novo, a sociedade evoluiu. Nós temos agora as redes sociais. Se 20 anos atrás a OAB precisava se preocupar com anúncio de escritório de advocacia nas páginas amarelas das listas telefônicas, o que é que nós temos hoje? Redes sociais, facilidade de divulgação em rádio, televisão, meios públicos, tudo isso é vedado. E tem um motivo, porque todas as publicidades da advocacia, elas têm que seguir um padrão ético, de sobriedade e de verdadeiro. Eles têm que ser verdadeiros. Eu não posso publicar absolutamente nada que seja falso. Eu não posso incitar o ajuizamento de ação, porque o advogado, ele obrigatoriamente precisa buscar a conciliação, buscar a resolução de conflitos sem demandar ajuizamento de ações. No momento em que nós fazemos tudo isso, a nossa conduta, além de antiética, ela perturba a sociedade, ela não permite que nós tenhamos a efetiva cidadania, que demanda o respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório. Então, antes de falarmos no marketing e na regulação, nós precisamos sempre lembrar quem somos e para onde vamos. Exato, eu estava aqui, você falando e eu lembrando, o Alfredo também deve ter pensado, o que é o marketing jurídico nos Estados Unidos. Né? Que sempre quando alguém vem falar desse, eu falo, mas lá nos Estados Unidos o pessoal coloca outdoor com a cara do advogado e fala, eu sou especialista em entrar com ação contra o Estado, contra empresas, contra tal. E lá, entre aspas, pode tudo isso. Nós optamos no Brasil por um modo diferente de fazer a mídia, de fazer
o marketing, de fazer com que as pessoas conheçam o trabalho do advogado. E esse modo que o Código de Ética, que o Estatuto da OAB coloca, é significativamente diferente. Conta pra gente um pouquinho o que se pode e o que não se pode, Maruzia, fazer em termos de marketing jurídico no Brasil. Veja, no primeiro momento em que a pessoa se identifica como advogado, a primeira coisa que tem que ser feita é colocar o número da inscrição da ordem, seja pessoa física ou sociedade de advogados. E por que é que isso é necessário? Porque existem muitas pessoas exercendo ilegalmente a profissão. Então nós precisamos proteger a sociedade desses seres que vêm para prejudicar outro, porque se nós voltarmos para esse lado, antes de responder a sua pergunta, existem pessoas aqui em Cascavel que têm se passado por advogados para fazer recursos de multa de trânsito. Lugar, né? Tem pessoas que têm se passado por advogados para fazer ações de previdência, ações de DPVAT. E aí o que acontece? Se a pessoa confia em uma pessoa que se apresenta como advogado, ela vai acreditar que nessa ação, tendo uma audiência de conciliação, ela estará representada. Se tiver um pedido de urgência a ser feito, ela terá esse direito garantido. Mas não é verdade. Se não existe um advogado para te proteger, você está desamparado. Porque o único meio de garantir que a interpretação de fato, a interpretação do direito vão se unir para ter um parecer jurídico adequado é através de um advogado, um operador do direito habilitado. Então, no momento em que nós pegamos a obrigatoriedade que a OAB impõe de você se identificar, nós facilitamos para a sociedade, para o cliente em si, identificar quem é que ele está contratando. Se essa pessoa tem capacidade de atuar em um processo judicial. Se essa pessoa tem capacidade de orientar de acordo com a legislação ou a jurisprudência mais atualizada. E aí, identificado como advogado, ele está submetido ao Código de Ética. O advogado obrigatoriamente precisa, no momento em que pensar em fazer publicidade, ele tem que analisar que ele vai distribuir conteúdo jurídico. O que é um conteúdo jurídico? Informações da legislação, da atualização da jurisprudência, jamais divulgação pessoal com o objetivo de captação de clientela. E aí a gente vem para diferença de captação e prospecção de clientela. No momento em que vocês indicam um ao outro um profissional, um médico, um contador, um advogado, é porque vocês já tiveram a experiência ou conhecem alguém que tiveram a experiência desse profissional e falam, esse é um bom profissional. Você está indicando. Indiretamente, o advogado prospectou, fez um bom serviço. No momento em que ele vai para a televisão, para a rede social, e ele fala, eu faço tal ação, garanto para você, tá aqui, ó, uma sentença que eu consegui 15 mil reais de indenização. O que é que ele está fazendo? Mercantilizando a profissão. Ele está objetificando no momento em que ele fala, estou te vendendo um resultado, e está criando na pessoa uma expectativa de que vai contratar o advogado pelo resultado. Nós não fazemos isso. O advogado é obrigação de meio. Nós não temos como garantir o que vai sair da cabeça do juiz. É impossível. Então, no momento em que eu assumo essa responsabilidade e me divulgo dessa forma, eu estou denegrindo a imagem da profissão, estou acabando com a confiabilidade da sociedade naquilo que nós realmente oferecemos, que é uma prestação de serviços. Mas, Maruzia, agora tu estava falando, até nos bastidores, tu me fez pensar um pouco diferente do que eu penso. Eu acredito que a advocacia é a profissão que tem o código mais rígido dentre as demais. Eu obviamente nunca tive profundamente acesso à questão médica, engenheiros, contadores, etc. Mas do direito a gente sabe, a gente tem muitas restrições como advogados para divulgação de trabalho, etc. Enquanto que outras profissões não têm. E aí tu me disse aqui nos bastidores, olha, mas é porque realmente os advogados, nós temos que ser íntegros na nossa profissão, nós temos que ser respeitados por quem nós somos. Nós exercemos um papel fundamental à justiça, né? E isso tem que ser protegido. Eu acho que esse argumento é muito forte e eu acho que está certo. Mas as demais profissões, cada qual ao seu modo, também. E elas não têm tanta restrição quanto tem a advocacia. Então quer dizer que as pessoas que estão em outras profissões, elas têm, digamos assim, um caráter mais acentuado do que os advogados, que precisam ser controlados para não cometerem gafes mercadológicas nas redes sociais, por exemplo? Veja, professor, se eu entendi a sua pergunta, eu peço que o senhor me corrija se estiver errada. O senhor está dizendo que nós temos que comparar a nossa profissão à de terceiros, a de engenheiros e médicos, quando nós falamos de regulação, é isso? Eu estou dizendo que todas as profissões têm códigos de ética, né? Tem códigos
postura e como devem proceder dentro das estruturas mercadológicas. Né? E nós não podemos ser cegos a isso, o direito é um mercado. Né? E nós vivemos, querendo ou não, da economia. Né? O advogado ele é um capitalista, mesmo que tenha outros princípios fundantes da sua personalidade. Né? E essa restrição é uma restrição de acesso ao mercado. Né? Enquanto que outras profissões, pensando da mesma forma, não tem tanta restrição quanto os advogados, por exemplo, os médicos. Eu entendo o seu posicionamento, mas eu não vejo, na condição de fiscalização da advocacia, que há restrições ao acesso ao mercado. Até porque a OAB disponibiliza diversos cursos e informações de marketing para que os advogados consigam se colocar no mercado, independentemente se tem condição financeira ou não. Até na semana passada nós tivemos uma palestra na OAB Cascavel, trazendo um palestrante de fora justamente para falar sobre o marketing ético e tráfego pago. Nós disponibilizamos meios para que os advogados façam isso. Veja, no momento em que eu disponibilizo conteúdo jurídico sóbrio, que é verdadeiro, e eu não estou captando clientela, eu posso divulgar o conteúdo tranquilamente. Por quê? A confiabilidade, a boa-fé do advogado, ela é tamanha que somente os advogados são postuladores na justiça. Então, de que forma eu vou colocar uma pessoa para falar em nome de uma instituição, em nome de uma profissão tamanha que é indispensável à administração da justiça, se essa pessoa ela não passa confiabilidade no momento em que ela está vendendo um resultado e não um serviço. Então, toda essa fiscalização ela vem justamente para garantir que no momento em que a sociedade recebe a imagem desse profissional, a imagem da instituição, ela receba de uma forma honrada, digna e ética. Se nós abrirmos as porteiras para que tudo seja permitido, eu não vejo a maneira de garantir que juízes, promotores, delegados, funcionários públicos ainda teriam a possibilidade de parar de questionar a boa-fé do advogado. Porque, por exemplo, hoje em dia, eu não preciso muito para chegar em uma audiência e o juiz achar que eu, ao mexer o celular, estou conversando com o meu cliente durante o depoimento da parte contrária. Bastaria uma audiência de instrução aqui na vara da família, na vara civil. Eu não preciso muito para questionarem a minha boa-fé. Lembrando que a boa-fé, ela se presume e a má-fé se prova. Então, por que é que eu vou permitir que a interpretação da sociedade seja diversa e que eu consiga permitir que juízes, promotores, delegados ou outros profissionais questionem também a dignidade da advocacia? Eu acho interessante, Alfredo, que minha esposa é dentista, como todos sabem, então esses dias a gente conversava sobre exatamente algumas flexibilizações que o Conselho Federal de Odontologia, o Conselho Regional de Odontologia, propiciaram. Então, antes não podia, por exemplo, você divulgar no Instagram um vídeo de um procedimento. E agora eles autorizaram isso. Eu não sei vocês, mas eu todo santo dia vejo agora bocas e ali os tratamentos e uma coisa que eu acho, poxa vida, é descabido, é desnecessário. Isso não é, na minha opinião, um modo de exercer o marketing adequado de uma profissão. Da mesma maneira que eu também vejo, Maruzia, em muitos momentos, advogados que gravam vídeos longos falando sobre como eles ficaram ricos, como eles cresceram na profissão e que há um nicho muito grande, aqui na nossa região mesmo tem vários, que há um nicho maravilhoso que o advogado não aproveita e venha que eu vou te ensinar e tal e coisa. Então, como que a OAB tem, Maruzia, feito, como que vocês na comissão têm trabalhado no sentido de que essas, como é que se diz, esses vídeos, essas apresentações que estão acontecendo em redes sociais, efetivamente não sejam expositores da advocacia dessa maneira? Desde setembro de 2025, nós instituímos efetivamente a Comissão de Fiscalização aqui em Cascavel.
Até setembro, todas as denúncias eram feitas por Curitiba. A partir de setembro, nós começamos a receber as denúncias e o papel da fiscalização não é de atacar os advogados, não é de perseguir advogados. Não, é pelo contrário. Nós somos uma grande família e a OAB é a nossa casa. Nós precisamos presumir que os advogados desconhecem o Código de Ética. Como nós havíamos conversado no início, tem coisas que as pessoas dentro da academia desconhecem, sendo que é uma regra obrigatória da nossa profissão. Então, nós presumimos a boa-fé, acolhemos os advogados e orientamos, tudo dentro de procedimentos formais. Recebemos a denúncia, o procedimento é instaurado e nós contatamos o colega para orientar. Se o advogado aceita a orientação, ele assina um termo de ajustamento de conduta, ele corrige o vício, sendo um vício sanável, e a partir daí ele se obriga a não reiterar a conduta. De outra forma, se ele não assinar esse termo de ajustamento de conduta, não adimplir essas obrigações que são impostas, ele é encaminhado ao TED, ao Tribunal de Ética e Disciplina. Se ele quiser discutir direito, se ele está certo ou se ele está errado, se ele concorda ou se ele não concorda, se o Código de Ética ou o Provimento 205 de 2021 é atrasado, que não acompanhou a evolução do digital, tudo bem, ele pode, não é a fiscalização da OAB que dirá. A OAB tem a fiscalização para essa parte de acolhimento, orientação e aviso do advogado. Você pode estar cometendo eventual falta ética. Você quer ajustar? Tudo bem. Não quer ajustar? Você vai discutir direito com o TED. Então, essa é a maneira de atuação da OAB, acolhendo os advogados, orientando os advogados. Explica para o nosso ouvinte, o TED é o Tribunal de Ética e Disciplina na OAB, Isso. que é na seccional, né, em Curitiba. Exato. E não só, nós temos o TED local também, mas de toda forma, nós encontramos maneiras de solucionar aquilo que é possível. Por exemplo, publicidade e marketing. É algo que nós entendemos que a maior parte dos advogados entram no efeito manada. Estão todos fazendo, os advogados vendendo curso, vendendo resultado, comentando casos próprios ou casos de terceiros, que são situações vedadas pelo código e pelo provimento. Então, tudo isso eles vivenciam, vem uma enxurrada de informações iguais, e eles acreditam que aquilo é normal. E por ser normal, que não haveria problema em fazer. Mas eles não costumam buscar informações sobre por que é que aquilo pode trazer um prejuízo para eles como profissionais. Então, no momento em que eles são abordados pela fiscalização, nós temos encontrado muitos profissionais adeptos a receber orientação, corrigir eventual vício e seguir com a carreira de forma correta. Porque eles entendem também que a OAB quer que todos cresçam, mas de forma ética e digna. Porque é inaceitável, na minha opinião pessoal e não como instituição, que um advogado acabe por fazer vídeos de dancinha com músicas de funk falando de pensão alimentícia, de prisão por dívida e entre outras situações. Se nós falarmos de captação de clientela, há pessoas aqui da nossa cidade que colocam um nome fantasia em rede social. Se o nome fantasia é proibido, por que é que tem pessoas que fazem? Se o nome fantasia é para captar clientela, por que é que faz? Então, a captação de clientela, muitas vezes ela também vai entrar na parte de orientação. Porém, há exceções. Há situações de pessoas que estão fazendo captação de clientela à moda antiga, que buscam pessoas em colégios, em sindicatos, em instituição do poder público e falam, vamos entrar com uma ação? Você teria direito a tanto. Primeiro, a pessoa, além de captar, está incitando o ajuizamento de ação. O que isso faz com a imagem da advocacia? E esse é o ponto que o meu argumento é esse, né? Eu não creio que o nosso código, ou essa normativa, ou essa regulação, ela vá gerar os efeitos necessários dentro de um espectro complexo, sobretudo diante das redes sociais, com algoritmos, e não só isso, inúmeros tráficos de influência que a gente sabe que existe dentro da profissão, né? Acho que é louvável, me parece louvável isso, essa questão de controlar o marketing, mas talvez tenha que se também avaliar as reais necessidades disso tudo, né? E entender quais são os verdadeiros pontos a serem atingidos, né? Como, por exemplo, nas repartições públicas, que nem está falando o Alexandre aqui, para captar clientela. Essa é uma das questões
Esse é das nossas feridas, vamos dizer assim, dentro da profissão. Em algumas aulas nós temos os professores ensinando no mestrado que muitas vezes a sociedade caminha muito mais rápido que as próprias leis são editadas. E isso não acontece somente com a legislação do país, vem com a própria OAB, porque nós temos um provimento que ele é número 205 de 2021. Esse provimento ele veio para tentar explicar melhor o código de ética. Só que, como nós temos uma evolução muito rápida da inteligência artificial, das redes sociais, os meios que os próprios advogados estão utilizando para se divulgar, para fazer publicidade, nós também temos a necessidade de uma atualização. Existe um projeto de atualização desse provimento 205 de 2021. O Conselho Federal está estudando e existe um comitê de marketing a nível federal para isso, com a possibilidade de sugestões pelos advogados. Então, há essa possibilidade, mas, de novo, no momento em que esse novo provimento chegar, a sociedade já terá evoluído a um ponto de uma nova reforma. Esse é o ponto de vista que eu tenho sobre o atraso nas normas, mas ainda assim, existe a necessidade de nós cumprirmos aquilo que está posto. Eu sou uma pessoa garantista. Na primeira vez em que me chamaram disso, eu achei ruim. Mas conforme eu fui estudando e crescendo na profissão, eu fui entendendo que ser garantista é a única coisa que me separa das pessoas que olham para o seu igual e pensam, com ele não tem problema, porque comigo não vai acontecer. Eu penso que não pode com o outro porque não pode comigo. Eu defendo o direito para todos, independentemente se eu estou de acordo com aquilo que está sendo dito. É isso, tudo tem uma grande repercussão quando nós pensamos também na questão da igualdade, porque muitas vezes o advogado é reto, o médico é reto, o dentista, o psicólogo, todo mundo cumpre as normas, está ali, entende que até, poxa vida, é muito rígido, mas vai lá e cumpre, porque é norma, mas em algum momento o colega não cumpre, o colega não atende aquilo que determina a norma e, no mais das vezes, acaba tendo um lucro que foge dessa razoabilidade, dessa coerência que o órgão regulador, que o órgão instituição que cuida ali do advogado, do médico, do dentista e tal, estipularam. Então, a mim parece que se há a norma deve ser cumprida naturalmente, e a questão que nós temos que pensar é como fazer para que isso seja efetivamente, como você bem falou, algo garantista, ou seja, eu quero orientar, eu quero ajudar, eu quero contribuir para que o profissional consiga captar clientes de maneira correta, de maneira honesta, de maneira ética e justa até para com seus pares, não é isso? Exatamente, tanto que é por isso que no primeiro momento, antes mesmo de ser empossada a presidente da Comissão de Fiscalização Local, a primeira coisa que eu fiz foi buscar meios de atingir a sociedade dos advogados para essa orientação técnica. O que eu precisava? Mostrar quem era a fiscalização, o que é que nós faríamos pela sociedade e pelos advogados e de que forma eles poderiam fazer com que a publicidade acontecesse de forma ética. O problema que eu encontrei foi, por mais que a gente divulgasse, por mais que nós atingíssemos o máximo de advogados possíveis, nós tivemos uma adesão de 30 advogados para uma comarca de mais de 3.500 advogados. Todos eles receberam essa comunicação de uma maneira ou de outra, seja por e-mail, Instagram, WhatsApp, contato pessoal. Então, é muito difícil fazer com que, quando nós falamos de lucro, a hora que o professor falou lucro, foi o que me lembrou. Eu tenho encontrado esse problema. As pessoas colocam numa balança o que é mais importante. O dinheiro que eu farei estando errado, em desacordo com as normas éticas, e o que é que eu ganho estando em conformidade com a minha instituição que eu decidi representar. E aí a gente vai lembrar do solucionador. Qual era o nome daquele outro... OAB-Prev. Tem um que fazia de previdência, tem um de DPVAT. Tem várias empresas que são montadas, inclusive, por advogados para burlar o sistema e atingir diretamente o cidadão. Quando a gente fala de solucionador, quantas pessoas foram prejudicadas por essa empresa? Tudo o que a OAB teve que fazer, inclusive pelo professor Paulo Pegoraro, representando a instituição, para conseguir se livrar dessa empresa aqui na nossa região. Então, assim, a busca da OAB é sempre por proteger a sociedade, por proteger os jurisdicionados, que nós um dia viremos a representar. Mas não é fácil. E eu sei que a sensação é de que estou enxugando gelo,
mas eu estou buscando maneiras de levar esse conhecimento para as pessoas. E estar aqui hoje é também isso. Buscar uma maneira de levar para as pessoas, não só advogados, que o OAB está aqui para proteção de vocês. Porque nós encontramos maneiras de orientar, inclusive com relação ao golpe do falso advogado, de que você precisa estar de acordo com o seu advogado sobre a maneira de comunicação, sobre maneira de peticionamento, de representação. Então, a fiscalização vem para tudo isso, para a proteção efetiva do Estado Democrático de Direito. Assim, ouvindo tu falar, até tu fala com bastante entusiasmo sobre a comissão que tu preside, esse ato, né, de fiscalização do marketing jurídico, etc. E realmente, te escutando, me parece que esse é o caminho de uma construção educativa diante do órgão de classe, a OAB, em relação aos advogados. Mas o que a gente tem, pelo menos enviesadamente, talvez, é a percepção de que a OAB persegue advogados que fazem marketing. E isso é bem comum a gente escutar de colegas, né? Independentemente de quem seja, dizer, não dá para fazer nada porque a OAB fica atrás da gente, aí posta uma coisa. Então, assim, também tem todo esse enviesamento que precisa ser dirimido. Desconstruído, Exato. Talvez. Porque senão, esse papel que tu está passando, que me parece relevante, ele fica encoberto sobre a questão persecutória da própria ordem dos advogados que estão fazendo marketing, né? Então, talvez um balizamento educacional sobre tudo isso seria o primeiro passo, o passo mais adequado para se ir adiante. E é isso que nós buscamos. Eu entendo que o tempo está acabando, mas eu gostaria de deixar muito claro que o marketing é possível, a publicidade ela é possível, tanto que, como eu falei, a sociedade evoluiu, nós precisamos nos adequar, mas a publicidade da advocacia, ela deve vir em conjunto com o que representa o advogado, como nós falamos no início. Nós não podemos nos esquecer quem somos, e a divulgação de conteúdo jurídico, ela é permitida também por publicidade. O que eu não posso, de forma alguma, é publicar um vídeo e dizer, me procura aqui no WhatsApp. No final, dizer aqui, ó, eu já consegui 15 mil de indenização para o meu cliente, uma indenização aérea. Me procura o meu colega aqui, entra aqui, procura, fala com o meu cliente. Do contrário, se eu fizer um vídeo educativo, falando sobre direito, conhecimento jurídico sendo impulsionado nas redes, e colocar, conheça mais conteúdo como esse no meu perfil. Se a pessoa conseguiu ser prospectada dessa forma e buscou o teu escritório jurídico online, virtual, porque ela quis e gostou do seu conteúdo, não tem problema nenhum você ter dentro do seu escritório virtual o seu telefone, o seu e-mail, o endereço do seu escritório e as maneiras que a pessoa pode te procurar, porque isso é prospecção, que é diferente de captação de clientela. Então a OAB, de novo eu repito, ela quer que todos cresçam e que façam a publicidade, mas de forma correta. Muito bem, amigos, não temos tempo, Alfredo, para mais nada. Mas obrigado Marúzia, pela contribuição, pelo papo muito bom e que nós... isso é uma forma de ver, né, Alfredo, que nas grandes comunidades ou nas pequenas comunidades a realidade é a mesma, é muito difícil alcançar. Então eu brinco que às vezes numa pequena sala de aula com 10 alunos você fala e ainda assim as pessoas não te ouvem e ainda brigam com você sobre algumas coisas. Então, é a realidade também da OAB, é a realidade certamente de todos os conselhos e, infelizmente, é a realidade de uma vida. Você tem que insistir, tem que trabalhar bastante, mas o resultado, com certeza, Marúzia, vai ser de grande sucesso. Parabéns e obrigado por ter ficado aqui com a gente hoje. Muito obrigada, professores. Obrigado. Semana que vem tem mais, Alfredo? Mais Disrupt na CBN Cascavel às 16h30? 16h30. Terça-feira, 16h30, YouTube e Spotify. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.